Já estamos de volta, esse é o programa Empreender Tecnologias que você está acompanhando aqui na TV Unifev. Todas as semanas nós vamos ao ar às 7h15 da noite de sexta-feira, trazendo para você o programa inédito. A reprise às 22h30 e no domingo às 8 horas da manhã, para quem gosta de acordar cedo, nós temos também uma segunda reprise. Mas é sempre bom estar com você todas as semanas e conversar sobre esses temas da atualidade que fazem parte do nosso dia a dia, e que sem dúvida nenhuma são de grande importância para o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do Labinho o Luciano de Souza Ferreira. Ele possui graduação em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Votuporanga, fez especialização em Contabilidade Internacional, atualmente é docente e responsável pelo setor fiscal da Unifev. É docente do Centro Paula Souza ETEC de Fernandópolis e também da Fundação Educacional de Fernandópolis, além de atuar como contador autônomo. Bom, mas eu percebi, você entrou nesse tema do sistema público SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital, apontando isso como um grande desafio para a contabilidade nos dias atuais. É engraçado que era muito comum a gente ouvir que uma das grandes dificuldades dos contadores era acompanhar a legislação, que muda todas as horas. Né? Mas realmente eu concordo com você, porque esse sistema público ele tem gerado aí uma série de atividades adicionais, né? E muitas vezes até complicadas quando o sistema não funciona bem, não é isso, Luciano? Perfeito, Ramon. Então, esse SPED, né, Sistema Público de Escrituração Digital, hoje realmente ele se tornou um grande desafio para o contador e para a contabilidade em si, né? Porque atender as necessidades que esse sistema pede ao contador se tornou muito complicado, né, complexo. Primeiro, eu acho que é bom a gente fazer uma introdução do que seria esse sistema para quem está nos assistindo e conhecer um pouquinho. Claro. Ele teve início em 2007, né, esse Sistema Público de Escrituração Digital, e ele tem por finalidade, né, tornar digital todas as informações relativas às operações realizadas pelas empresas, pelas entidades. Dúvida. Então, o que o fisco, né, lembrando, fisco, só frisando, o governo estadual, federal e municipal quer com esse SPED. Ele quer ter de forma eletrônica, de forma digital, toda a movimentação realizada pelas empresas. Uma forma de controle. Então isso mesmo, perfeito, Ramon. Isso vai facilitar o controle dele. Então ele vai ter condições de fazer um controle muitas vezes em tempo real. Como eu coloquei, ele começou em 2007, o primeiro projeto que foi inserido nesse sistema público aí de escrituração digital foi a nota fiscal eletrônica, né, conhecido como NFE. Que esse projeto tinha por finalidade, né? Ele registra, né, a finalidade de registrar, né, em tempo real toda a movimentação relativa às empresas ligada ao ramo do comércio e indústria. Então, o que aconteceu? Todos os comércios e indústria, a partir do momento que emitiam uma nota fiscal relativa à sua movimentação, o governo, o fisco, já tinha a informação em tempo real. O que ocorria anteriormente, né? Fazia-se uma emissão manual ou muitas vezes impressa e o governo não tinha acesso a isso, o fisco não tinha. Para ele ter acesso a isso, ele tinha que mandar em loco um fiscal. Com certeza. Então, para fiscalizar a quantidade de empresas que existe no Brasil hoje era praticamente impossível, né? Sem dúvida. Fazia-se uma seleção das empresas com maiores movimentações, maiores faturamentos, né? Fazer, digamos assim, uma amostragem de algumas empresas pontuais para fiscalizar. Mas com a introdução dessa nota fiscal eletrônica, pôde-se fazer o controle total. Depois foi incluídas as empresas de transporte, conhecimento de transporte eletrônico, as prestadoras de serviço, né? Só para pontuar também, que é interessante, às vezes o pessoal mais leigo não vão entender, né? Hoje uma empresa, quando ela vai atuar no mercado, ela pode ser uma indústria, né, aquela que fabrica algo novo ou transforma algo, ela pode ser um comércio, que ela revende algo que já foi anteriormente fabricado, e uma prestadora de serviço que vai realizar um determinado serviço aí. Então, começou com o comércio e a indústria, nota fiscal eletrônica, depois a gente veio para as empresas de transporte, conhecimento de transporte, e depois as prestadoras de serviço, com a nota fiscal de serviço eletrônica, né. Então, hoje, praticamente todas as atividades são controladas eletronicamente. Então, todos os registros de saída e entrada das empresas, o governo, o fisco tem em tempo real. Então,
foi um avanço muito grande nos termos de controle. E como só não se bastasse se ele tivesse toda a informação, né, inclusive quando as empresas vendem para nós, pessoa física, né, pontuando também pessoa jurídica se tratam das empresas, pessoas físicas nós, os cidadãos comuns. Ele também tem informações nossas. Então ele sabe o que a gente comprou, deixou de comprar, inclusive até com aquele projeto Nota Fiscal Paulista, né, que é um projeto que a gente tem um registro lá de todas as compras. Mas não bastasse isso, ele também criou o SPED fiscal, né, relativo ao ICMS e IPI. Então, todas as transações que houvessem incidência desses dois tributos, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e o Imposto sobre Produtos Industrializados, teriam que ser transmitidos ao fisco, né, ao governo, demonstrando de que forma foi feita o cálculo do que foi recolhido a ele. E também informando todos os documentos fiscais, né, todas as notas fiscais, conhecimento de transporte, que geraram a incidência desses tributos. Começou aí. Depois também partimos para o SPED ligado à parte de contribuições, né, as contribuições sociais, que foi PIS, COFINS, que são outras contribuições. E hoje a gente chega no que a gente pode ver aí como o maior desafio, que aí é o que deixa todos os contadores de cabeça em pé, que é o SPED contábil e o SPED contábil fiscal. Então, depois de toda essa junção, a gente chega no maior desafio, que é atender. E hoje, esse SPED contábil e contábil fiscal, ele foi ampliado, inclusive, às entidades de terceiro setor, que são aquelas sem finalidade de lucro. Não só as empresas que trabalham como comércio, indústria e prestação de serviços, as fundações, as igrejas, partidos políticos, associações, ONGs, hoje elas estão obrigadas também a atender essa obrigação acessória. Então tornou-se um desafio muito grande, né? Porque para atender a isso, muitas vezes aquela questão que você até apontou, que é do sistema não funcionar corretamente, ou às vezes o registro das informações não é registrado de forma condizente com o que tem que ser entregue ao fisco. Então hoje se torna o maior desafio, né? O que deixa todo mundo de cabelo em pé. O que dá para observar é que eles estão fazendo um processo gigante de cruzamento de dados, né? Porque, por exemplo, quando a CPMF foi estabelecida, o que acontecia? Toda a movimentação bancária gerava um valor de imposto e esse imposto era comunicado. Então, exatamente o que você tinha movimentado na sua conta corrente era de domínio público, né? Ou pelo menos dos setores públicos. E a mesma coisa a gente está vendo o imposto de renda. Todas essas coisas estão sendo, aos poucos, construídas no sentido de permitir um controle quase que absoluto. Isso, né? E bem pontual essa questão da parte da CPMF, né, que você citou. Hoje, também, para, digamos assim, aumentar mais esse cruzamento, né, para o fisco ter na mão mais informações, foi criada a e-financeira. Outro braço desse SPED, né, no qual o banco transmite as operações financeiras realizadas, tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica. Até então, o que acontecia? Transmitia-se apenas o saldo da conta que tinha no dia 31 de dezembro de cada ano. Sim. Então, o pessoal ia lá, pegava, muitas vezes sacava o dinheiro, transmitia que tinha um valor X para não precisar justificar aquilo. Então, ligado à parte de imposto de renda, o que o governo agora ele tem em mãos, né, o fisco em si? Ele tem toda a movimentação financeira. Gerou até uma controvérsia naquela questão de sigilo bancário, né, quebra de sigilo, mas aí o governo foi bem pontual e foi até interessante a justificativa dele, que ele falou que é uma transferência de sigilo, não está sendo revelado para ninguém. Então foi aceito e hoje os bancos, as instituições financeiras, né, são obrigadas a transmitir todas as transações relativas a pessoas físicas e jurídicas. Pessoas físicas foi limitado a transações, né, operações superiores a 2.000 e jurídicas a 5.000. Muito bem. Bom, agora que a gente fez esse grande apanhado sobre a profissão de contador, nosso telespectador às vezes está lá pensando, né, mas será que é bom fazer contabilidade? O que você diz, Luciano? Olha, eu sou até suspeito de falar, né, por ser contador, sou docente na área, mas o curso de contabilidade, ou seja, o curso de ciências contábeis, né, eu digo que ele não é um curso de aperfeiçoamento profissional, ele é de aperfeiçoamento pessoal. Claro. Eu indico ele para qualquer pessoa fazer, por quê? Ele não vai te trazer um conhecimento apenas
para atuar no ramo de contabilidade, mas ele te traz um conhecimento para a sua vida, para o seu dia a dia. Como a gente citou até a questão do imposto de renda, aquela questão que a CPMF fazia, muitos, né, de nós não conhece como funciona uma declaração de imposto de renda, não sabe quem está obrigado a declarar, não sabe como que funciona a estrutura financeira de uma empresa, não tem noção de como que funciona o salário próprio. A gente conhece muitas pessoas que não entendem o próprio lerite, né, o próprio recibo de pagamento. Ela olha lá, ela vê valor bruto, valor líquido, não sabe diferenciar. Então, ele traz um enriquecimento pessoal para a pessoa, não é só profissional. Sem dúvida. Né, porque ele te dá uma gama de conhecimentos relativo à questão do seu dia a dia que é diferencial. Sem né, dúvida. é diferenciado para você. Você passa a entender que quando você está adquirindo um determinado produto, né, uma mercadoria, quais são os tributos que estão incidindo naquela compra. Você começa a ter o entendimento. Você começa a entender, você como empresário, por exemplo, né, você vai entender que nas suas operações de venda tem a incidência de determinados tributos. Inclusive facilita até na formação de preço de venda. Né? Às vezes o próprio gestor, o próprio dono da empresa, ele consegue formar o preço de venda porque uma coisa que todo mundo esquece às vezes é colocar a incidência tributária. Às vezes deixa de lado a parte tributária, né, esquece dela, deixa de lado até por desconhecimento, mas a pessoa, né, que faz o curso de ciências contábeis já tem esse diferencial. Então ela tem um crescimento pessoal muito grande. Ela vai saber entender todo o funcionamento da legislação tributária, ela vai ter noção de como que funciona o patrimônio de uma empresa e o seu próprio patrimônio. Né? Verdade. Porque, antes de tudo, além de conhecer o patrimônio de uma empresa, conhecer o seu próprio, entender como funciona, né? É essencial. E entender também seus próprios ganhos, né? Seu salário, saber identificar. Os impostos que tem que pagar. Isso, o que deve se pagar. Conhecer também o famoso leão, né? Que é o apelido dado à Receita Federal, né? Exato. Carinhoso, né? Conhecer a famosa mordida do leão. Né? Exato. Então, digamos assim, realmente é um curso que faz o diferencial na vida de uma pessoa. E o mercado de trabalho para o contador? Olha, a gente vê um momento hoje que para emprego, né, no país em si, não, vamos colocar a nível mundial, é meio complicado, meio difícil, é uma escassez cada vez maior. Mas isso não se aplica ao contador ou profissional ligado à área contábil. É uma profissão, uma atividade que está em contínua expansão. Claro. Porque, voltando àquele leque de atuação, diferentemente, vamos pegar aqui mais uma vez, não assim, menosprezando ou qualquer outra profissão, mas você pega um arquiteto, ele tem que atuar como arquiteto, o engenheiro vai ser engenheiro, o médico, né? O médico tem umas variações, mas o contador não. Ele, além de atuar como aquele contador no cotidiano ali de uma empresa, registrando as movimentações financeiras, que alterou lá o patrimônio da empresa, ele também vai poder ser um auditor, ele vai ser um perito. Um mercado muito grande hoje que está crescendo, a questão de perícia judicial. Ele vai auxiliar um juiz numa tomada de decisão relativa a um processo. Né? A questão tributária, hoje um termo novo que a gente está utilizando muito na área é o compliance. Né? Somente o compliance vem de conformidade, né? Traduzindo do inglês para o português. E as empresas, principalmente de grande porte, estão buscando cada vez mais esse compliance, principalmente ligado à área fiscal, área tributária. Né? Então, inclusive, tem empresas que criam setores de inteligência fiscal. São setores que têm por objetivo fazer um planejamento tributário. Claro. Né? Que é fazer com que a empresa, dentro da lei, venha a recolher menos tributos, os impostos pagos por ela, com base na legislação, né, nada fora da lei, venha ser recolhido de forma menor, né, não tem uma oneração tão grande para a empresa. Então a gente vê que o mercado... O que acontece também, né? Tem gente que acaba pagando mais imposto do que precisaria. Sim. Não, muitas empresas que, assim, a gente coloca mais um ponto aí para a contabilidade, né? Ela auxilia também, né? Essa questão de planejamento tributário é essencial. Porque quando, muitas vezes, voltando àquela questão lá de por que fazer o curso de ciências contábeis, é mais um ponto. Porque, às vezes, o brasileiro é muito empreendedor. Né, dos povos mais empreendedores do mundo. E às vezes ele quer abrir um negócio, ele tem o sonho dele de
ter o próprio negócio. Mas aí a hora que ele vai, ele fala, vou abrir a empresa. Mas aí ele não sabe qual que vai ser o enquadramento tributário, qual a melhor forma dele abrir, a melhor época, se a localização é compatível com a atividade que ele quer realizar. E ele tem esse conhecimento, esse leque. A contabilidade, né, vai subsidiar essas informações a ele. Então, legal. Muito bom. Luciano, agradeço muito a sua participação no programa, as orientações que você trouxe a respeito da profissão contador. Espero que a gente se encontre outras vezes. Obrigado, eu também agradeço a oportunidade e espero estar aqui mais vezes contigo. Valeu. Obrigado. Para você, uma ótima semana, um abraço, agradeço mais uma vez a sua presença conosco aqui no programa Empreender. Na próxima semana estaremos juntos de novo, até lá. Tchau.